Eu gostaria de pensar hoje na crucificação de Cristo, uma noite para nós pensarmos na sexta-feira que vai adiante desta agora, não é? A sexta-feira da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus. E nos lembrarmos que mensagem temos da cruz do Calvário, da crucificação, para a primeira igreja batista de Campo Grande, retirada hoje da palavra do Senhor. O irmão for encontrando o Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 1, Marcos 15, a partir do verso 1, fique de pé, vai localizando o texto, fique de pé, nós vamos ler juntos. É uma leitura um pouquinho longa, mas eu peço a você que faça comigo essa empreitada, porque eu considero muito importante que nós tenhamos contato com um texto como esse, rico, né? Com a narração completa da crucificação de Jesus Cristo, para que nossas gerações futuras, aqueles que vierem nos suceder, tenham sempre o privilégio de, a partir da casa de Deus, conhecerem a palavra de Deus e também compartilharem a palavra de Deus com a sua família. Tem gente hoje com tão pouco tempo, que o dia que coloca a mão na Bíblia para ler é domingo, e não tem nenhuma dificuldade de compartilhar, porque eu os vejo em dificuldade. Então, se estão no culto, por 1h30, 2 horas, que bom será. Temos a Bíblia nas mãos, né? E a palavra de Deus agora para ser lida e guardada em nossos corações. Marcos 15, a partir do verso 1, se você já está comigo e pronto para a leitura, diga amém. Eu estou com a nova versão internacional, eu não trouxe a corrigida e fiel que eu normalmente uso, né? Mas não vai modificar nada, o texto é equivalente. A equipe tem a NVI lá em cima e nós vamos acompanhando o texto da palavra do Senhor. Eu vou ler tanto aqui na escritura como também no meu iPad, que está aí copiando o texto da tela. A palavra do Senhor diz assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou, pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus, mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. A multidão gritava: crucifica-o! Gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto: crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no como um manto de púrpura e depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura, vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre, de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Aqui o chamado Simão, o Cirineu. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, Monte do Calvário. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. O crucificaram dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda.
E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedificas em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixemo-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: vamos todos juntos? Realmente. Vamos mais uma vez, todos juntos? Realmente este homem era o Filho de Deus. Senhor, obrigado por esse texto histórico. Isso é a vida da humanidade. Aqui estamos no novo jardim de nossa história, Senhor. Aqui estamos diante do segundo Adão, do homem chamado a corrigir e a consertar a história da humanidade. Conhecemos de perto nesse texto o dia de sua dor, de sua humilhação, mas o dia, ó Deus, da exaltação da igreja, que teve seus pecados perdoados na cruz do Calvário. Deus dá-nos a compreensão desta mensagem, a riqueza deste evangelho e o privilégio de aplicá-lo ao longo desta semana, para que quando alguém nos desafiar a compreender o que seja Semana Santa, Domingo de Ramos, Domingo da Crucificação, Sexta da Crucificação, Domingo da Ressurreição, que nós possamos dizer: essa é a história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Interessante destacar, e eu quero começar destacando da crucificação, a presença de Jesus entre 2 salteadores. Está com a Bíblia aberta, Marcos 15, 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura, e aqui destaca o texto, cumpriu-se a escritura, Marcos 15, 28, que diz: ele foi contado entre os transgressores. Soltaram um bandido, mataram Jesus. Soltaram um bandido culpado, condenado. Crucificaram um homem inocente. Parece que o paradigma da fé e do reino de Deus se repete na história ao longo dos anos para mostrar que a história da crucificação e da vinda do Filho de Deus para salvar a cada um de nós, homens da igreja de Cristo, mulheres, servas do Senhor, é real mesmo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com ladrões e salteadores, mas o negócio não é gostoso, não. Eu acho que o recordista de assalto aqui é o pastor Felipe. Pastor está lá, acho que sou mesmo. No trem, na rua, não sei aonde. Ele já andava com um celular fake e outro na meia lá, porque quando chegava ele já dava o fake, para tentar se salvar. Eu já tive assaltos ruins, de arma na mão, de faca, já tive assaltos de puxar relógio. É um incômodo, é um desconforto. Eu fico imaginando o reino de Deus, pastor Lucas, pastor Felipe, pastor Adiel, Anselmo, diácono Nilton, o reino de Deus no meio dos salteadores. O que Jesus está fazendo ali? Será para nós hoje a nossa missão procurar entender o que o homem de Deus está fazendo ante a 2 bandidos? Porque, irmãos, não é fácil viver num mundo onde a bandidagem está solta, nós estamos presos em nossa casa e a violência aumenta a cada dia. Quem tem acompanhado o quadro do Brasil e a realidade, por exemplo, do Rio Grande do Norte, quem já ouviu falar do Rio Grande do Norte, o que temos visto ali é de assustar.
Eu lembro que eu cheguei no seminário, um dos nossos pastores estava pregando, ele falava que ele foi assaltado. Eu confesso que eu não entendi que ele estava montando a história, se era verdade, mas eu estava lá. E ele dizia, o nosso diretor lá do seminário, que quando desceu a Tijuca ali no sinal, ele estava sendo assaltado. Ele botou a mão no volante, procurando a carteira e o que ia dar, e disse para o rapaz que estava assaltando, armado: vai levar a carteira, o dinheiro que eu vou lhe dar, mas vai levar junto as pragas do Apocalipse. Ele disse que disse isso. O moço já fez cruz, credo, sai em nome de Jesus. O rapaz falou que ele era assembleano e falou que esse negócio pega. Botou a arma na cintura e vazou. Não levou nada. Bandido é bandido mesmo, né? E a mãe deve ter orado por um infeliz desse, para o moço dizer isso, o pastor dizendo lá, filho de assembleano. Outra vez eu li sobre o bandido, né, que foi assaltar o reverendo John Wesley. Está na biografia dele, tem um trechinho lá, perdido lá, nem sei bem o que está fazendo, mas a história é para ilustrar um sermão. Reverendo John Wesley faz uma grande conferência, vai da igreja para o hotel, se me lembro bem, esse é o trecho. Está indo, está escuro, ele está indo para se hospedar no lugar onde vai dormir e vai ser assaltado, acredite. Grande reverendo John Wesley assaltado, olha só, e você está achando que você está fazendo pouco, acontece mesmo. O bandido apontou a arma e disse, o dinheiro ou a vida? Imagina, o dinheiro ou a vida, ou entrega, seria em bom português, né? Ou entrega ou morre. O reverendo fez cara de paisagem, de bobo, né? O dinheiro ou a vida? Ele disse, dinheiro não tem, sou pastor, não vai levar nada, mas se quiser a vida você leva agora. O bandido disse, o senhor ficou doido? Ele falou, não, o senhor está numa vida de bandidagem tão perdido que eu posso perder a minha vida, o senhor também. Mas se o senhor quiser levar a vida, eu tenho agora, porque o Cristo que me salvou pode salvá-lo agora. O bandido sumiu, ficou assustado, acho que o cara achou que o John era mais doido do que ele. Tempo passou, está na biografia dele. Ele está pregando naquela mesma cidade, ele voltou a pregar, está lá na igreja onde já tinha feito conferência. Ele faz o apelo, quem vem na frente, meus irmãos? O bandido. Na hora do apelo, o bandido vem e diz, não estou aceitando de novo não. Eu só estou aqui para o senhor saber que eu sou aquele bandido, tem o nome do bandido no livro. Eu sou aquele bandido que um dia queria o dinheiro, o senhor ofereceu a vida. Eu fiquei meio confuso, mas depois eu entendi, era a vida que Jesus queria me doar. Hoje eu estou aqui, eu sou crente porque naquele dia, no meio de um assalto, o senhor teve a coragem de me confrontar. O que eu pergunto para você nessa noite é o que Jesus está fazendo no meio de dois salteadores. Marcos 15, 27 e 28. Um à sua direita, um à sua esquerda. Um está dizendo, isso aí é um coitado, está aí, olha, não tem poder para nada, um zombeteiro. O outro está dizendo para ele, olha, você está diante da mesma condenação. Olhou para Jesus, Evangelho de Lucas, olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele, meus irmãos? Na verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que dádiva da cruz, que dádiva do Evangelho, cumprisse a Escritura com Jesus no meio de dois salteadores. Mas que profecia foi essa e que valor tem isso para nós, igreja, que abraçamos a presença de nosso Deus no meio da bandidagem, morrendo por nós, inocente, como se culpado fosse, trocando a cruz que é dele, né? Agora sua, assumindo a cruz e deixando Barrabás, um culpado e terrível, ser inocentado por um tribunal que soltou mais o bandido do que a Jesus. Abra comigo Isaías 53 e você verá que o modelo, irmãos, de nossa fé, e que o Evangelho que nós recebemos do Senhor nos ensina, irmãos, uma postura absolutamente diferente do que significa a cruz e de que como a cruz age com poder para abençoar as nossas vidas. Acompanhe Isaías 53, é um texto histórico, provavelmente aí nós estamos falando aí de 700, 600 anos antes de Cristo, né, datação mais antiga, nós datamos normalmente entre 700 e 740, é o texto antigo da profecia, que o Senhor viria como grande Messias para salvar o seu povo. Isaías 53, 1, nova versão internacional, vai dizer assim, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o que, irmãos? Familiarizado com o sofrimento. Cuidado com a teologia da prosperidade que você ouve por aí. Como alguém de quem os homens escondem o rosto,
foi desprezado, nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Atenção ao versículo 4. Contudo, nós o consideramos castigado por quem? Por Deus. Preço pago porque Deus está exigindo preço e pagamento pelos nossos pecados. Versículo 5, vamos ler juntos, todos juntos. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, só o pastor agora. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, e se voltou para o seu próprio caminho. Mas, veja, o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Ele tem que estar entre os bandidos. Para lembrar, irmãos, que o que justifica a morte, a pena, é o crime, é a culpa. Jesus recebeu a culpa de cada um de nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Pilatos não conhecia as profecias, não entendeu porque Jesus ficou tão quieto. Assim dizia o Evangelho: ele será uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Versículo 8: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, repito, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. No verso 10 eu quero destacar a metade do verso, lá no meio. O Senhor, veja, fará dele uma oferta pela culpa. Isso é muito importante que o irmão destaque em sua Bíblia e lembre a missão de Jesus na cruz do Calvário e a consciência que ele tem de sua missão entregar-se por nós. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pelo quê, irmãos? Pela culpa. Ele está pagando a culpa de nossos pecados. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz, ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo, veja a expressão de Paulo aos Romanos: justo justificará a muitos. É o justo justificador, aquele que vai pegar cada um de nós que somos pecadores e vai colocar numa régua tão justa e tão reta, que esta régua tem o poder de nos desentortar. Nós somos ímpios pecadores, tortos, mas o justo justificador nos justificou, nos fez justiça de Deus. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida à morte. Foi contado, versículo 12, foi contado entre os transgressores. Estava na Bíblia, ele morreria entre os transgressores, ele estaria entre aqueles que estavam na cruz por justa condenação. Depois de uma introdução tão grande, apenas para você conhecer o preceito espiritual da crucificação, me deixe dizer duas coisas a respeito da cruz, que são suficientes para nós hoje. Domingo de manhã, nós continuamos a respeito da cruz e da ressurreição. Eu quero pensar que olhei para o Evangelho de Marcos e percebi toda a narrativa da crucificação por dois aspectos somente que quero destacar hoje. Primeiro, a cruz é a mensagem de Deus aos homens, comunicando ao homem a sua impossibilidade de se salvar. Repito, a cruz é a mensagem de Deus aos homens, comunicando ao homem a sua impossibilidade de se salvar. Quem aqui tem certeza que não pode se salvar? Não pode se salvar, levante sua mão. Tem certeza que não pode? Consciência. Isso foi nos dito, nos foi colocado no Evangelho. Quando tivemos contato com a palavra de Deus, nós olhamos para os nossos pecados e temos vergonha.
como já está colocado em Isaías capítulo 6, aqueles que entram no santuário de Deus dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas depois ele vai dizer: eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros o quê? Lábios. Olha o Jefinho Paloma aqui, gente. Que coisa boa. Não vou falar mais não, já vi vocês. Quando olho para um texto rico como esse, eu posso agradecer ao meu Deus e dizer ao meu Deus: Senhor, eu, um pecador miserável, um perdido pecador, fui encontrado na cruz do Evangelho de nosso Senhor por uma palavra simples: Ele me amou. O que tinha de bom em mim? Nada. A Bíblia vai dizer que na minha pessoa tinham trapos de imundícia, mas Cristo olhou, decidiu morrer na cruz do Calvário para que eu pudesse ser consertado e que Ele pudesse colocar a cada um de nós, a mim, este humilde servo e pastor, diante de Deus. A cruz, irmãos, é a mensagem de Deus, gritando aos meus ouvidos e me comunicando: Pastor Carlos Elias, o senhor não pode se salvar. Isso está no Evangelho? Veja Marcos 15, volte ao texto, 29. Os que passavam ali, depois que estamos falando dos bandidos da crucificação, veja o texto: os que passavam ali, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, 30, desça da cruz e o quê? Salve-se, salve-se a si mesmo. Quem já ouviu a expressão salve-se quem puder? É o troço mais egoísta que tem. Só mostra, Carlos Fernando, que a gente é uma miséria de homem mesmo. Você quer saber se o indivíduo está contigo ou não está? Bota uma dificuldade, ele corre. Se ele correr, egoísta, deixou você na mão. Já passei situação assim, meus irmãos. Eu servi no batalhão do exército. Eu nem vou contar, que vocês não vão acreditar. Mas na hora que o bicho pegou, fiquei eu, meu fuzil sozinho. Eu falei: essa tropa miserável, ou exército brasileiro. Meu Deus. O pessoal, na hora que viu a baioneta cuspir, e era só barulho, nem era de verdade. O povo fez o quê? É o salve-se o quê? Salve-se quem puder. Quando se estabelece o salve-se quem puder, é cada um por si e o quê? É cada um por si e Deus por todos. A cruz, irmãos, é tão reveladora que mostra claramente o coração do homem. Ali estão 2 bandidos, ali está uma multidão, e a multidão grita: desça da cruz e salve-se a si mesmo. O 31, Marcos 15, 31. Da mesma forma, os chefes do sacerdócio, os mestres da literatura sagrada, os mestres da lei, zombavam e diziam: salvou aos outros, mas não é capaz o quê? De salvar a si mesmo. A primeira distorção do Evangelho aqui vista pela mensagem da cruz, esses homens não conhecem o Evangelho, é que descer da cruz é de total impossibilidade para Jesus. Ele não pode descer da cruz. Ele vai estar no Getsêmani em agonia e vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim o quê? Este cálice. Mas ele disse: não seja como eu quero, mas como o quê? Como tu queres. E ele bebeu o cálice de horror até a morte. Era desígnio do Senhor que ele pudesse morrer na cruz. Quantas vezes nossa fé ingênua é colocada na nossa religião ingênua? Quantas vezes a nossa fé frágil é colocada na frágil religião que nós construímos? Uma convicção frágil, doutrinariamente frágil, vai religiar um crente frágil, uma doutrina frágil, uma fé frágil. Eu me lembro do apóstolo Pedro, por não ter entendido ainda os primórdios da mensagem da cruz, não ter entendido a missão de amor de Jesus na cruz, por não ter compreendido de forma literal e perfeita Isaías 53 e a vinda de Jesus para salvar a cada um de nós. O apóstolo Pedro se interpõe entre Jesus e a cruz. Olha, é melhor o senhor se salvar. A morte da crucificação romana é um horror. Está na Escritura Sagrada, no texto de Mateus 16, pode conferir. Mateus 16, 21, o apóstolo Pedro se interpõe a Jesus e diz: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Jesus está falando da missão dele de amor, de como ele viria para amar a humanidade e salvar o mundo. Olha o que o apóstolo, bambambam dos apóstolos, o homem mais cotado ali para líder da igreja, diz, 22. Então Pedro, chamando à parte, começou o que, irmãos? Repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso não te acontecerá. No verso 23 ele diz: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
Cabeça está na terra, não está no céu. 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, vamos ler juntos? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Irmãos, a tradução do pastor Carlos Elias, de qualquer pastor bom aí de Bíblia é: não tem evangelho sem cruz. Entendeu, Jefim? Dizer assim, longe de mim que tal coisa aconteça. Não, Senhor, o Senhor vai mesmo lá. Esse é o projeto de Deus, e só pode consertar a humanidade o santo de Deus, o perfeito de Deus. O Senhor é a promessa que Deus nos fez, de que Ele enviaria o Filho dEle, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o que, irmãos? A vida eterna. E isto não pode ser mudado. É nesse espetáculo de horror, nesta pena capital, de um homem sem pecados, que os nossos pecados são colocados sobre ele, a ponto dele dizer e bradar na cruz a sua mais terrível palavra: Eloi, 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 lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O pecado, irmão, separa aquele servo do Senhor de Deus. O pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e quem, irmãos? E o nosso Deus. Ali na cruz, isso é a prova do Evangelho. Os nossos pecados foram perdoados. Entendeu, Carlos Fernando? Porque se os pecados não estivessem em Jesus e não fossem expurgados em Jesus, ele estaria em total conexão com o Pai. Mas é ali, assumindo o pecado, que o Pai se afasta, ele expurga o nosso pecado, o perdão vem ao homem, o santo de Deus, o inocente de Deus, morreu para que todos nós pudéssemos ser salvos. Mateus 16, 25 vai dizer: porque quem quiser salvar, olha o que os homens da cruz e a multidão não entendeu. Mateus 16, 25. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai o que, irmãos? Mas quem perder a vida por minha causa, que debochada geração. Aos outros salvou, mas não consegue salvar a si mesmo. Não tinham conexão e não tinham a compreensão ainda das palavras de Mateus, que nos diz que se tentar salvar a sua vida, perde, mas se entregá-la, com certeza, vai ganhar por causa de Jesus. Salvar a si mesmo é o retrato de que a humanidade precisa de salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a multidão grita, não é capaz de salvar-se a si mesmo, esqueceu-se, nós muitas vezes nos esquecemos de que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, a Bíblia diz, 3,18. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está o quê? Já está condenado. O tribunal de Deus já está posto, a cruz já foi erguida, e nós podemos entender o motivo pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos crer. Essa é a primeira mensagem do Evangelho. A cruz está lá para nos lembrar que nós não podemos salvar a nós mesmos. Segunda e última mensagem, aqui vou terminar o sermão. A mensagem da cruz anuncia que Jesus tem o poder de perdoar e salvar todo aquele que nele crê. Repito, a mensagem da cruz anuncia que Jesus tem o poder de perdoar e salvar todo aquele que nele crê. Veja o verso 32, volte a Marcos 15, e eu vou terminar aqui, irmãos. Marcos 15, 32. O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Que foram crucificados com ele também o insultavam. Muitos querem ver para crer, mas não conseguem entender que é nisso que reside a sua incredulidade. Desça da cruz para que vejamos e creamos. O que é mais fácil? Ver e crer ou crer para ver? Quem acha que é mais fácil ver para crer? Não mente não, hein? Não mente não, você está na igreja. Quem acha que é mais fácil ver para crer? Igual a mim, levanta a mão, para mim é mais fácil. Agora, quem entende que espiritualmente o reino de Deus pede, creia, e você verá. Quem entende que isso é o reino de Deus, levanta a mão. Essa é a promessa de Deus. Você não está vendo nada. Pode procurar em toda a história. Os servos que andaram pela fé não viram nada, mas viram tudo. Gente, pensa Moisés. Atrás o Egito,
Atrás dele um povo incrédulo, querendo voltar para o Egito. E ele com a missão de levá-los. Na frente tinha o quê? O mar. Na frente o mar. A ordem de Jesus foi e falou assim: encosta a tua cabecinha nessa praia e chora. A ordem de Jesus foi essa? Qual foi a ordem de Jesus? Qual foi a ordem de Jesus? Diga ao povo de Israel que marche. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O mar está ali. Senhor, a gente vai fazer o quê? Um teste, natação? O mar abriu, o povo passou. Porque quando o povo obedeceu, viu pela fé o mar se abrir. Gente, e Josué, no Jordão, formou-se um muro. E eles passaram com a arca a pé o quê, irmãos? A pé enxuto. Esse sim. Aí eu queria estar lá, eu medrosão que só. É o Josué e o Josuzinho. Eu ali, ó. Queria só estar lá para ver e dizer: Senhor, eu queria saber de mim, se eu seria a geração que iria ou ficaria murmurando no deserto. Eu queria saber. É muito fácil falar aqui hoje, com meu terno preto, elegante. O difícil é estar lá e dizer e saber se eu daria o primeiro passo pela fé. Irmãos, era o dia em que morreu o homem que Jesus amava. Morreu o homem que Jesus amava, mandaram avisá-lo que ele estava doente, na verdade estava doente, e ele chegou no meio do caminho e morreu. A irmã dele chegou e disse assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Morrido. João capítulo 11, Marta vai dizer, e ele fala: vai ressuscitar. Aí tem um bate-boca, né? Mas vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Não, ele só dorme. Diga-me onde está. O Senhor só vai lá, morreu já 4 dias, cheira o quê? Cheira mal. Ele sai ali da casa, na direção daquela pedra, de onde está o sepulcro. João 11:35, maior versículo da Bíblia. O que aconteceu? Jesus chorou. Chorou porque amava aquele homem. Todo mundo olhou para ele. João 11:36 disse: vejam como amava. E ele foi firme, resoluto. Olhou para Maria, sopradinha da fé. Aquela sopradinha da fé para dar ânimo. Senão, Moisés, a gente afunda. Maria, se creres, repita, se creres, verás a glória de Deus. A bandidagem não sabia de nada. Os que estão diante da cruz não conseguem ver nada. Há uma contaminação diabólica ali. O diabo está na mente, está no coração, o inimigo está tomando a família, ele quer ver para crer. Isso é uma lástima. Maria, aprenda a viver pelo reino de Deus, aprenda a caminhar pela cruz, aprenda a confiar na promessa de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Esse é o som da cruz, esta é a mensagem da cruz. Por que isso, irmãos? 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos repetir? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não andamos pelo que vemos, nós nos movemos pela fé. 2 Coríntios 5:7. A mensagem da cruz é um convite a crer. Creia como Maria, que viu seu irmão ressuscitado em João 11. E em João 12, está fazendo uma ceia com Lázaro vivo aos pés de Jesus. Diga aleluia! Isso é o reino de Deus. Quando então termina esta mensagem, a sua pergunta é: pastor, o que é que isso tem a ver comigo e agora com a mensagem da cruz hoje? Tudo a ver. Jesus morreu, ressuscitou, passou pela sepultura, apareceu de novo aos discípulos. Abra comigo a palavra do Senhor, por favor. João 20:26, abra comigo. Eu vou terminar aqui, prometo. João 20:26. Vamos acompanhando aí, João 20:26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé estava com eles. Tomé tinha dito um capítulo antes aqui: eu só acredito vendo. Ô, sujeito ruim. Tem discípulo ruim, gente. Falei: Senhor, dos 12, se botar um caldo, dá para tirar 6. E Deus fez uma obra tremenda, hein? E ainda tem um traidor. Uma semana depois, está ali Tomé. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja o quê? Convosco. Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, Tomé. Jesus ouviu, a fofoca chega rápido, né? No mundo espiritual, Jesus sabe de tudo. Jesus chegou e disse: coloca seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque no meu lado,
pare de duvidar. Essa é a palavra, ó. Pare de duvidar, creia. Quando tiver um filho incrédulo, marido incrédulo, anota essa. Viu, Cineira? Pare de duvidar, creia. Não volta lá para a cruz como aquela multidão que fica gritando, desça da cruz, para que vejamos e creamos. Não funciona. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse, porque me viu, creu, João 20, 29. Porque me viu, creu, o que ele diz aí? Mas está fraco, volta lá, está fraco. Felizes são aqueles que fecham os olhos e conseguem ver. A mensagem da cruz é para que você creia. A morte de Jesus é para que você não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso o evangelista Marcos termina a sua narrativa da crucificação dizendo, Marcos 15, 37. Jesus com alto brado expirou. O véu do santuário rasgou-se em duas partes. Não haveria mais separação. Tudo agora seria santificado e é santo de Deus, porque a presença de Deus estará onde a igreja dele estiver. Não tem mais véu. Mas quando o centurião que estava em frente a Jesus, Marcos 15, 39. Quando o centurião que estava em frente a Jesus ouviu o seu brado, viu que ele morreu, como tudo aquilo em volta aconteceu, o que é que ele disse? Realmente, era o Filho de Deus. Que você olhe para a cruz e não veja um bandido, um mercenário, um fraudador, condenado ou preso pelas injustiças do Estado. Coube ao Senhor colocá-lo naquela cruz por amor a você. Você pergunta, qual é a motivação? Ele respondeu a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comece a orar comigo, Paulo vai estar aqui comigo agora, Leonardo também, eles já estão preparados. Eu queria que você ouvisse o que eles vão cantar. Por enquanto você vai ouvir. Enquanto você vai ouvir a mensagem que o nosso grupo de louvor vai cantar, depois em algum momento eu vou pedir a você para cantar comigo. Eu queria que você pensasse como você se posiciona diante da cruz. Como os ladrões que debocham, que zombam, como os sacerdotes que interpretam equivocadamente, como aquelas multidões que conseguem destruir e destronar ali o nosso rei, fazendo-o parecer uma pessoa marginal e comum, ou você olha como aquele miserável bandido, que viu em Jesus a única possibilidade de salvação e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A maior cruz de horror, irmãos, está sendo erguida nesta noite aqui na igreja. E diante dessa cruz de horror, nós fazemos um convite a você. Lembre-se, todo aquele espetáculo horroroso, aquela coroa de espinhos, aquela morte injusta, entenda, no universo físico, aquela morte de um inocente, santo e puro, tem um valor. Você era um pecador perdido, mas aquela cruz chama você a ser um pecador remido.